O crime de hoje é estranho por vários motivos, mas o curioso é que até Elvis Presley tentou resolver esse caso. Ele fez um pronunciamento emocionado na TV pedindo que quem soubesse de qualquer informação que fosse até a polícia. O caso não tem conclusão e nem muita explicação. Tem gente que diz que é um caso sobrenatural e até um delírio coletivo, mas apesar de parecer uma lenda urbana, essa história realmente aconteceu e eu vou te contar tudo agora. Em 28 de dezembro de 1956, em Chicago, Barbara Grimes, de 15 anos, e sua irmã mais nova, Patrícia, de 13 anos, foram ver um filme do Elvis Presley, Love Me Tender, no cinema. Elas nunca mais voltaram para casa. Seu desaparecimento iniciou uma das maiores investigações de pessoas desaparecidas na história de Chicago. A princípio, pensaram que elas tinham fugido para Nashville para encontrar Elvis, porque as meninas eram fãs enlouquecidas do Elvis Presley. Ambas faziam parte do fã-clube oficial dele, e essa era a 11ª vez que assistiriam a esse filme do Elvis no cinema. Bárbara e Patrícia eram muito unidas e iam muito bem na escola. Elas tinham uma família bem grande, eram 7 irmãos, mas as duas, em particular, eram inseparáveis. Naquele dia, elas saíram de casa por volta das 7:30 da noite e avisaram a mãe que chegariam antes da meia-noite. Só com essa informação a gente já pensa que nos anos 50 provavelmente era bem seguro para 2 crianças saírem sozinhas à noite, não é? Mas voltando aqui, o cinema ficava pertinho da casa delas, mais ou menos 1,5 km. Elas foram ao cinema com dinheiro suficiente para assistirem a 2 sessões do filme. Elas iam assistir ao mesmo filme 2 vezes, seguidamente. E a segunda sessão ia acabar por volta de 11:30 da noite. Mas aí deu meia-noite e nada dessas meninas chegarem em casa. A mãe delas já estava preocupada, mandou os 2 irmãos mais velhos irem atrás delas no ponto de ônibus perto de casa. Só que começaram a passar vários ônibus e essas garotas não estavam em nenhum deles. Então os irmãos das meninas foram até a casa de alguns amigos delas ali na vizinhança para saber se elas sabiam de alguma coisa, sem sucesso. A mãe das meninas foi até a polícia às 2:15 da manhã. Levou 1 semana para a polícia se mobilizar para procurar pelas garotas, porque eles acharam, como eu disse anteriormente, que as meninas tinham ido atrás de Elvis, ou mesmo que estavam com namorados. Isso só reafirma que essa cidade deveria ser muito segura mesmo nessa época. Dizem até que esse caso tirou a inocência de Chicago porque realmente ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Eles estavam tão convencidos de que as meninas estavam bem e que apenas haviam fugido, daí iniciaram uma série de apelos via jornal e TV pedindo às meninas que retornassem para casa. O próprio Elvis Presley, ao qual as meninas eram muito fãs, implorou em um pronunciamento que as irmãs Grimes voltassem para suas casas. Ele fez uma gravação direto de sua casa em Graceland no dia 19 de janeiro de 1957, onde ele falava que se elas eram mesmo fãs dele, que provassem isso voltando para casa. Esse apelo foi veiculado na TV e nos rádios. A mãe das meninas também pediu às filhas para voltarem para casa, que ela não ia puni-las por terem fugido. Após 1 semana que eles foram ver que a coisa era um pouco mais séria do que eles achavam, e uma força-tarefa começou em toda a cidade, com centenas de policiais trabalhando dia e noite, dedicados exclusivamente à localização das irmãs, além de buscas de porta em porta em toda a cidade e também em canais e rios. Mais de 15.000 panfletos foram distribuídos com recompensa de $1.000 por informações que levassem
ao seu paradeiro. A cidade inteira foi interrogada e 2.000 indivíduos eram potencialmente suspeitos. Durante as investigações, descobriram que muitas pessoas viram as irmãs Grimes, tanto naquela noite como nos dias subsequentes. Uma amiga da escola de Patrícia contou aos investigadores que ela estava sentada atrás das meninas durante o filme, mas essa menina assistiu apenas uma sessão e foi embora por volta das 9h30 da noite. Ela viu as irmãs na fila da pipoca e estavam muito empolgadas para verem o filme. Vários amigos das meninas viram elas no cinema naquela noite e muitas testemunhas dizem que as viram pegando o ônibus para casa. Outras testemunhas contaram que viram as meninas descendo do ônibus no meio do caminho. Alguns adolescentes que estavam no cinema naquela noite relataram aos investigadores que tinham visto as irmãs entrando em um carro dirigido por um jovem que parecia muito com Elvis Presley. 2 rapazes disseram que viram elas conversando e rindo perto de sua casa. Um segurança testemunhou que as 2 garotas lhe pediram instruções na manhã seguinte, aproximadamente 12 horas depois de terem deixado o cinema. E outras pessoas também as viram no dia seguinte. Uma testemunha falou que elas estavam em um restaurante, na companhia de outras 2 garotas desconhecidas. Inclusive, um dos suspeitos do crime trabalhava nesse restaurante, eu vou falar dele mais pra frente. 2 funcionários de um hotel não muito longe da casa delas afirmaram que as meninas alugaram um quarto em 30 de dezembro, 2 dias após sumirem do cinema. Numerosos supostos avistamentos das irmãs seriam relatados à polícia no dia 9 de janeiro. Elas foram vistas em vários estabelecimentos comerciais. Na madrugada de 14 de janeiro, os pais de uma colega de classe de Patrícia, chamada Sandra, receberam 2 ligações telefônicas anônimas. Durante a primeira chamada, o telefone estava mudo. E no segundo telefonema, a mãe de Sandra ouviu uma voz idêntica à de Patrícia Grimes, que dizia: "É você, Sandra?" Mas a ligação foi encerrada. Um condutor da ferrovia relatou que as meninas tomaram um trem em direção ao treinamento naval e que elas estavam procurando por 2 marinheiros. Sério, foram muitos relatos encaminhados para a polícia de avistamentos dentro e fora da cidade. Nessas horas, um celular e uma câmera de segurança fazem muita falta. Mas assim, alguns depoimentos diziam que as meninas estavam cambaleando, bêbadas, com cara de doentes, debilitadas. Um dos avistamentos mais interessantes foi em um banheiro de Nashville, em 9 de janeiro, onde disseram que as meninas estavam em uma agência de emprego procurando trabalho. Elas pareciam cansadas e sujas. Um funcionário dessa agência mostrou os formulários onde elas assinaram seus sobrenomes. Em 22 de janeiro de 1957, após um rápido degelo da neve, um trabalhador da construção civil viu os corpos nus congelados das meninas. A busca por elas já ia completar um mês. Elas estavam no acostamento de uma estrada no meio do nada em Willow Springs. Devido à posição dos corpos, elas teriam sido jogadas de um carro em movimento. Ambas as garotas estavam nuas e congeladas e o tronco de Bárbara estava cheio de pequenos cortes, ferimentos e hematomas por força bruta. Após o reconhecimento dos corpos, pouca ou nenhuma evidência real ligada ao crime foi descoberta e muitas pessoas criticaram a polícia por isso. Mas sabe o que é mais estranho nisso tudo? De acordo com a autópsia, as 2 garotas morreram 5 horas depois de saírem de casa. Elas morreram no mesmo dia. Então, tirando as poucas pessoas que as viram no cinema, todos os outros inúmeros depoimentos eram em momentos em que as 2 adolescentes já estavam mortas. O que seria isso?
um erro da autópsia? Alucinação de uma histeria coletiva? De fato, as pessoas poderiam estar tão chocadas que começaram a ver as meninas em todos os lugares. Alguns atribuíram os avistamentos a algo sobrenatural, que os fantasmas das meninas estavam circulando pela cidade. Os relatórios da autópsia concluíram que elas foram assassinadas e as certidões oficiais de óbito de Patrícia e Bárbara foram listadas como choque secundário, que é quando a vítima é exposta a baixas temperaturas, temperaturas incompatíveis com a vida. Essa conclusão é pouco confiável porque eles não acharam muitas evidências e foram por eliminação. As autópsias foram realizadas por 3 patologistas forenses experientes no dia seguinte à descoberta dos corpos. Elas ainda tinham em seus estômagos os lanches que comeram no cinema. Então, ambas as meninas provavelmente tinham morrido dentro de, no máximo, 5 horas. Quanto às feridas que elas tinham no corpo, foram causadas após a morte delas, provavelmente por ratos que devoraram as meninas ali no meio da rua. Nenhum ferimento fatal foi descoberto no corpo da mais nova e relatórios toxicológicos relataram que nenhuma das garotas havia ingerido qualquer bebida alcoólica ou substâncias ilícitas. Elas estavam puras. Nenhuma peça de roupa delas foi encontrada. Dizem os patologistas que os corpos não estavam tão marcados, estavam praticamente limpos, mas acontece que o chefe do legista falou que a verdade não foi divulgada ao grande público. Ele confessou depois que muitos detalhes do estado em que os corpos das meninas foram encontrados não foram falados para proteger a reputação das meninas e poupar os sentimentos da família, que as irmãs provavelmente haviam se envolvido em relações sexuais em um cativeiro. A autópsia realizada em Patrícia identificou sêmen em sua genitália. Quanto a Bárbara, foi encontrado sêmen em seu estômago. As meninas tinham numerosas marcas de violência e que elas não morreram dentro de 5 horas, elas morreram bem depois, porque havia uma fina camada de gelo incrustada nos corpos. Essa camada só se forma quando ocorre uma reação do calor corporal com o gelo. E como só teve neve no dia 7 de janeiro, então, até essa data, elas estavam vivas. Os corpos estavam quentes quando foram jogados na neve. Realmente, essa versão faz mais sentido por causa dos avistamentos até meados de janeiro. Na época, até demitiram esse legista porque ele falou coisas muito escandalosas e essas declarações vazadas deixaram a família chateada. Esse legista também divulgou arquivos oficiais do caso que dizia que as meninas tinham o hábito de frequentar bares da região onde persuadiam homens mais velhos a comprarem bebidas alcoólicas para elas. Não dá para saber qual legista falou a verdade, mas eu até entendo que nos anos 50 era escandaloso certas exposições, principalmente se tratando de meninas de 13 e 15 anos. Agora eu vou falar dos principais suspeitos. Um indivíduo chamado Edward Badwell afirmou que tinha sido pressionado pela polícia a confessar um crime que ele não cometeu. Ele era um andarilho analfabeto de 21 anos que estava trabalhando num restaurante lavando pratos. Ele era parecido com Elvis Presley. De acordo com os donos do restaurante onde ele trabalhava, ele e outro jovem foram vistos na companhia de 2 meninas que pareciam fisicamente com as irmãs Grimes. Edward foi preso e submetido a um interrogatório por 3 dias. Inicialmente ele insistiu que era inocente, mas depois ele assinou uma confissão de 14 páginas na qual ele disse que era culpado. Mais tarde, ele se retratou, afirmando que só havia fornecido uma confissão porque estava há 4 dias sendo pressionado a fazer isso e ele só queria ser liberado. Depois a polícia conseguiu um álibi para ele porque no momento do sequestro das irmãs,
ele estava trabalhando. Um indivíduo pagou a fiança desse homem e naquele mesmo ano ele seria julgado e absolvido de novo de um outro crime. Max Flagg era um outro suspeito. Ele tinha 17 anos e era protegido pelas leis que impediam os jovens de se submeterem a testes de polígrafo. No entanto, o capitão convenceu o adolescente a fazer o teste de polígrafo não oficial e o menino foi lá e fez. Ele confessou o crime voluntariamente e o polígrafo acusou que era verdade, mas esse teste não tinha validade e não existiam provas físicas contra ele. A polícia foi forçada a liberá-lo, só que mais tarde esse jovem foi preso pelo assassinato de uma outra jovem. Um outro suspeito se chamava Walter Kranz, de 53 anos. Ele telefonou para a polícia em 15 de janeiro para informar que teve uma revelação através de um sonho de que as irmãs estavam mortas e seus corpos estavam ali na região de Lyons Township. Walter se recusou a se identificar e encerrou a ligação. No entanto, conseguiram rastrear a chamada porque sua previsão realmente estava certa. O parque descrito por ele realmente era bem próximo de onde os corpos foram achados uma semana depois. Quando questionado como ele sabia disso, ele falou que vários membros de sua família e antepassados possuíam poderes psíquicos. Depois de ser submetido a vários interrogatórios, ele foi solto. Tem um outro suspeito que é considerado como sendo o oficial por muitos investigadores. Seu nome é Charles LeRoy, um assassino de crianças que tinha 23 anos na época. Charles foi considerado suspeito em 1957. No ano seguinte, em 1958, ele matou uma menina de 15 anos e o corpo foi encontrado a menos de 16 quilômetros de onde o corpo das irmãs Grimm havia sido descoberto. Os investigadores notaram semelhanças entre os casos. No entanto, o homem que estava preso recebeu um benefício de não ser interrogado. Na época que Charles ainda estava solto, a mãe das meninas recebeu uma ligação onde um indivíduo se identificou como assassino de suas filhas. Ele se gabava de ter cometido o crime perfeito que nenhum policial resolveria. Esse homem sabia de um pequeno detalhe físico que nem a polícia sabia, uma deformidade em um dos dedos do pé da filha mais nova. E após essa revelação, ele desligou o telefone rindo. Seria Charles o homem que fez essa ligação? Ele nunca foi acusado de seu suposto envolvimento na morte das irmãs e morreu em 2010. Oficialmente, os assassinatos das irmãs Grimm permanecem sem solução, embora esse caso seja um caso aberto. Bárbara e Patrícia Grimm estão enterradas, uma ao lado da outra, no cemitério Santo Sepulcro, em Illinois. Me conta aqui se conheciam esse caso e o que vocês acham que aconteceu no meio dessa história toda desencontrada. Para continuarem recebendo mais vídeos de histórias como essa, ativa o sininho e se inscreva no canal. Vai ser um prazer ter você aqui. Por hoje eu me despeço e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!